De acordo com o livro Guinness de Records, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Jesus Cristo é a pessoa mais conhecida em todo o mundo. O vídeo de hoje vai procurar responder à seguinte questão: Jesus Cristo é Deus? É um mentiroso? Ou ele foi um lunático? Assista esse vídeo até o fim e você terá respostas a essas e a outras questões a respeito de um dos maiores personagens da história da humanidade. Seja bem-vindo ao canal da Fé. Olá pessoal, tudo bem? E aí, na sua opinião pessoal, quem é Jesus Cristo? Poste a sua opinião abaixo nos comentários. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos o seguinte: o que as pessoas pensam a meu respeito? Isso nos ajuda muito a compreender o que hoje as pessoas estão pensando a respeito dele. E outra coisa também muito importante, não esqueça de divulgar, de se inscrever e de curtir o nosso canal. Precisamos do seu apoio para continuar produzindo vídeos como este. Obrigado. Então vamos lá. O nosso tema então é sobre Jesus Cristo. Saber se ele é Deus, se ele é um mentiroso ou se ele foi um lunático. Veja, em meados do século XIX, um pregador cristão escocês chamado John Duncan elaborou o que ele chamou de trilema em um dos seus livros. O que é um trilema? Né? É muito parecido com o dilema. Um dilema, como você sabe, é uma escolha difícil entre duas opções. E trilema é uma escolha também difícil entre três opções. Então, o trilema sobre Jesus Cristo é o seguinte: primeira questão, ou ele foi um enganador, ou seja, enganou a humanidade com uma fraude de forma intencional, portanto, ele era um baita de um mentiroso e falsário, ou, segundo, ele próprio era iludido, enganado sobre si mesmo, o que denota um certo grau de loucura. E em terceiro, ou ele era realmente aquilo que ele dizia ser, um ser divino, ele era Deus. Para isso, precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, o que Jesus disse de si mesmo? O que os seus discípulos pensavam a respeito dele? Por que é que ele atraía tantas pessoas, tantas multidões? E de onde vinha aquele poder que ele tinha? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar hoje é sobre a existência histórica de Jesus Cristo. Eu acredito que hoje em dia, com tanta informação disponível, são pouquíssimas as pessoas que ainda questionam a existência de Jesus Cristo. Por isso eu quero trazer apenas dois testemunhos, né, de dois especialistas. Um deles é Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele é professor de ciência da religião na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. E ele escreveu algo muito importante sobre Jesus. O que é interessante sobre Bart Ehrman é que ele é agnóstico. O que é um agnóstico? Aqueles que pensam que, por ser impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não, que eles não apoiam e nem negam a existência de Deus. Ele disse o seguinte, esse Bart Ehrman disse o seguinte a respeito do Jesus histórico. Ele disse o seguinte: com certeza Jesus existiu, já que praticamente qualquer investigador clássico competente concorda, seja ele cristão ou não. O segundo grande especialista é o Dr. Richard Burge. Ele é professor decano de uma das mais conceituadas instituições de ensino do mundo, que é o King's College de Londres. Ele também afirma o seguinte: há aqueles que argumentam que Jesus é produto da imaginação da igreja e que nunca houve qualquer Jesus. Devo dizer
que não conheço nenhum acadêmico de renome que ainda afirme isso. Portanto, a existência de Jesus Cristo é um fato inegável na história da humanidade, particularmente na história do povo hebreu na Palestina, mas que conquistou todo o mundo. O segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção é: o ensino de Jesus enfatizava a sua divindade. Ele se apresentou não como um novo profeta ou como um homem especial, um homem iluminado. Ele se apresentou como sendo filho de Deus, ou seja, da mesma natureza do Pai, isto é, que ele era Deus. E exatamente por isso ele foi acusado pelos judeus, pelas autoridades judaicas da época, de blasfêmia. Diversas vezes eles tentaram apedrejá-lo ou matá-lo, exatamente por causa disso, dessas afirmações que ele fazia constantemente. Eu vou falar com você apenas dois textos para exemplificar o que eu estou dizendo. O primeiro deles está em João 5:17. Olha só o que ele disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E segundo, ele disse o seguinte: Eu e o Pai somos um. Isso está em João 10:30. Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Percebe então que isso era bastante claro e ele enfatizava no seu ensino a sua divindade pessoal. Em terceiro lugar, ele aceitava, por exemplo, adoração. Adoração é algo exclusivo de Deus e para Deus. Nenhum homem, nenhuma criatura pode receber adoração. Talvez a mais radical demonstração da certeza de Jesus quanto à sua divindade estava no fato de que, ao ser adorado, como às vezes ele foi, ele aceitava tal adoração e nunca a rejeitou. Por exemplo, quando uma certa vez ele curou um cego de nascença, isso está descrito lá em João 9:38, Jesus então pergunta àquele homem, que agora é um ex-cego, né? Ele disse o seguinte para aquele homem: Crês tu no Filho do Homem? O ex-cego respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é este que fala contigo. Então afirmou aquele homem: Creio, Senhor, e o adorou. E Jesus não recusou. Se Jesus não acreditasse que ele era Deus, ele deveria ter veementemente rejeitado ser adorado, como, por exemplo, aconteceu com Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé estavam em Listra, na cidade de Listra, em missão, após terem curado um paralítico, o povo daquela cidade, que era um povo bárbaro, entendeu que eles eram deuses que tinham vindo do céu. E as multidões, então, trouxeram animais para sacrificar para eles. Mas olha o que está escrito. Quando Paulo e Barnabé viu aquilo, eles rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Ou seja, eles rejeitaram a adoração. Se eles fossem aproveitadores da boa-fé das pessoas e estivessem ali para enganar, eles teriam aceitado
o sacrifício e a posição de deuses que aquele povo estava dando a eles. Mas não, eles tinham a convicção de que só Deus pode ser adorado. E Jesus recebeu deles a adoração. Em quarto lugar, Jesus ensinava como quem tinha uma autoridade divina. Um exemplo disso, ao final do Sermão do Monte, está escrito o seguinte: que as multidões que o estavam ouvindo, elas estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Para você entender melhor quem eram os escribas são aqueles que na antiguidade dominavam a escrita e a usavam para redigir as normas da lei judaica, eles que copiavam a lei dos judeus, né? Num tempo que não tinha tipografia, né? Isso mesmo, adquiriram muito conhecimento e se tornaram, por isso, mestres na lei e nos profetas. Mesmo Moisés e os demais profetas do Antigo Testamento não falavam por sua própria autoridade. Antes, eles usavam a expressão que era assim diz o Senhor. Ou seja, mostravam que as palavras seguintes que eles iriam transmitir não eram pessoais ou interpretativas. Eles eram apenas portas-vozes de Deus, apenas transmissores. Mas Jesus, por outro lado, ele interpreta a lei. Ele transmite e interpreta. Quando ele diz, por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos na lei. Eu, porém, vos digo. Ele mostra em suas palavras a autoridade divina. As palavras dele estão no mesmo pé de igualdade com a lei mosaica. Não é de admirar que as multidões estivessem maravilhadas ante a autoridade com a qual Jesus falava. Jesus reconhecia que as suas palavras carregavam o peso divino. Ele punha suas palavras no mesmo nível da lei de Deus. Isso é tão forte que ele chegou a dizer uma certa vez: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Em quinto lugar, ele adotou um título divino, que é como ele se apresentava como sendo o Filho do Homem. Esse é o título que ele adotou. Por que Jesus usava esse título? Qual é a origem desse título? A origem deste título ele pegou do livro profético de Daniel, onde está escrito o seguinte, preste atenção. Diz assim, Daniel está tendo uma visão profética. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias. Ancião de Dias é um dos títulos do Deus Pai. E o fizeram chegar até ele, né? O Filho do Homem chegou até o Ancião de Dias. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus deixa claro, quando ele utiliza esse título de o Filho do Homem, que ele é realmente divino. Esse sou eu. Essa palavra de Daniel fala a meu respeito. Você vê que coisa importante, porque nenhum dos profetas de Israel, em 2000 anos de história, disse ou insinuou algo dessa natureza. Só Jesus realmente, com clareza, sem medo, alegou que esse título de o Filho do Homem pertencia a ele, porque ele era Deus, o Filho de Deus. Em sexto lugar, ele ensinou sobre a sua pré-existência. Veja, Jesus tinha consciência da sua pré-existência desde a sua meninice. Quando ele atingiu os 12 anos de idade, um grande grupo da sua cidade, de Nazaré, incluindo seus pais, José e Maria,
subiram a Jerusalém segundo o costume da festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, e foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. O menino parecia ter desaparecido. Olha que coisa. 3 dias depois o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Uma criança, 12 anos. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, né, quando entraram no templo, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos tão aflitos, estamos à tua procura. Sabe o que ele disse? Ele lhes respondeu o seguinte: uma criança de 12 anos. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Meu pai. Ele não disse que era José, né? Ele falava do pai, do Deus Pai. E eles não o compreenderam na hora. Porém, as palavras que ele dissera ficou guardada no seu coração. Principalmente Maria, que guardava todos esses acontecimentos no seu coração, porque ela sabia. E da maneira sobrenatural como Jesus nasceu, não nasceu da união sexual entre José e Maria, mas Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Ela sabia, portanto, que aquele que estava no seu ventre era alguém muito especial. E à medida que a criança ia crescendo, ela ia observando e percebendo que ele seria alguém totalmente diferente de tudo aquilo que ela conhecia. Portanto, o início da existência de Jesus não acontece na manjedoura. Ali acontece um dos maiores mistérios do cristianismo. Jesus, Deus, se encarna na criança, naquela criança na manjedoura. Ele é o Deus que se fez carne. Em outro momento, já adulto, ele disse categoricamente que veio do céu. Olha o que ele disse. Se tratando de coisas terrenas, está falando isso aos judeus, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que era ele mesmo. Outro grande exemplo está na oração que ele faz ali em João 17. Ele diz uma coisa muito interessante na sua oração. Ele está orando ao Pai e diz assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então fica muito claro que Jesus afirmou que ele veio do céu, da parte de Deus, para fazer a grande obra de salvação da humanidade. E é o último grande ponto que eu quero falar com você agora. Ele operava sinais tão poderosos, milagres tão grandiosos, que só Deus poderia fazer aquilo. Ele não era um homem comum, nem um profeta comum. Os profetas de Israel, na sua maioria pelo menos, não faziam grandes milagres e sinais. O ministério deles era, de maneira geral, de transmitir a palavra recebida de Deus. Mas Jesus era diferente de todos eles, pois não só transmitia a palavra, como fazia grandes sinais e maravilhas. Como, por exemplo, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer os paralíticos andarem. Ele multiplicou pães e alimentou multidões no deserto. Ele tinha autoridade sobre a natureza, pois deu ordem ao vento e o vento parou. Ele falou ao mar e o mar se aquietou.
Ele disse: se eu não fizesse as obras de meu Pai, não acreditariais em mim. Mas se eu faço e mesmo assim vocês não me creem, creiam pelo menos por causa das obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Concluindo, qualquer pessoa que estudar a personalidade de Jesus nas Escrituras, sobre o que ele falou, o que ele ensinou e praticou, vai com certeza concluir que Jesus não era, em hipótese alguma, um mentiroso e menos ainda um lunático. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, meus caros, creiam em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode dar a você a vida eterna após a morte. Pois foi Ele que disse o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém.